Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, né? Mecanismo e física. Hoje a gente vai estar falando aí sobre comporta, né? E também falando sobre questão de empuxo, né? Então aqui tem só um esboço para estar representando, né, uma ação de uma comporta, né? Ou seja, essa parte aqui azul ela representa aí uma ação da água, né? Ou seja, a comporta aqui embaixo, né? Então ela está sofrendo, né, essa aplicação de força, né? Esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, então só relembrando essa questão do empuxo, né? O que é o empuxo, né? Ou seja, é uma força que acaba surgindo, né, nos objetos quando eles estão mergulhados, né, em um fluido, né, e isso acaba correspondendo ao peso, né, do volume desse líquido deslocado pelo corpo, né. Então você acaba tendo o elemento, né, acaba tendo essa ação, né. Se a gente for relativizar, né, a gente teria que o empuxo, né, acaba sendo o nome da força exercida, né, pelo fluido no corpo, né, nesse objeto aí que obviamente está mergulhado. Nesse caso aqui, falando da comporta, né? Se a gente for observar a nível de princípio, né, esse princípio ele toma como base justamente o princípio de Arquimedes, né? Seria o princípio de Arquimedes aí que dá essa ação, né? Um detalhe importante, o empuxo sempre apresenta direção vertical, né, e sentido para cima. Isso é um detalhe importante aí para esse tipo de aplicação, né? Logo, quando um objeto, né, ele é mergulhado em um fluido, ele tem esse deslocamento, né? Então o empuxo acaba correspondendo ao peso do volume, né, desse líquido deslocado pelo objeto, né? Então é uma característica importante aí para o ciclo, né? E aí é muito comum na engenharia cálculo referente o quanto, né, que a comporta ela vai estar sofrendo, né, dessa força proveniente do empuxo, né? Então a gente tem algumas características importantes, né? Aqui eu já deixei a fórmula base, né, para o cálculo dessa força exercida, né? Então acaba sendo aí uma aplicação importante, né? Onde a gente tem aqui o seguinte, né? Vamos elencar aqui. A gente teria aqui o gama, né, que representa nesse caso o peso específico do fluido, né? Seria o peso específico do fluido. Esse H representa a altura, né? Como a gente está falando de comporta, né, essa altura ela está ligada ao seguinte, né? Vamos verificar aqui, a gente tem aqui o topo, né, do fluido, né, vamos assim chamar, e essa altura ela está ligada diretamente ao centro dele com base nessa altura, né? Então essa altura aqui especificamente ela seria essa distância aqui, né, relativa ali ao centro, né? Inclusive é um dos detalhes importantes aí para a área de engenharia, que é o cálculo referente para determinar o centro de pressão, né? Quando você tem uma geometria diferente, enfim, então não é muito comum também esse cálculo referente a determinar o centro de pressão. E por fim, né, a gente tem aqui o A, que representa a área, né? A área o qual vai estar ali sofrendo essa força. Então, basicamente, aí são os três elementos aí para realizar o cálculo, tá bom? No próximo vídeo a gente já volta aí com um exemplo de cálculo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de mecanismos, né, daí da parte de física aí falando sobre comporta e empuxo. No último vídeo a gente fez algumas análises, né, de características sobre esse tema e agora a gente vai estar indo para para um cálculo, né? Vamos para um cálculo aí para poder exemplificar melhor, né? Então vamos criar aqui uma situação simples aqui, né? Vamos verificar aqui o seguinte: qual o empuxo, né? Qual o empuxo exercido pela água. Vamos tomar como referência a água mesmo, porque aí já estou com o peso específico gravado aqui, né, que no caso é 9,8 vezes 10 elevado ao cubo, né? Seria justamente aí da aplicação dela, né? Newtons por metro cúbico, né? Então aí seria a referência aí para a água, né? Poderia ser outro líquido, né? E aí teria que ter essa questão do peso específico aí para o líquido. Mas enfim, vamos lá. Qual o empuxo exercido pela água
pela água, deixa eu ver, uma comporta, nesse caso aqui do desenho, uma comporta circular, né? Uma comporta, vou colocar aqui do tipo vertical, com região circular, tá aqui entre parênteses, diâmetro 1,5 metros, isso tá bom, diâmetro de 1,5 metros, e o centro da mesma está com distância de 6 metros, em relação ao topo aí do fluido, né? Em relação ao topo. Pronto, beleza. Então aqui tá o descrito, né, da situação, né? Então vamos só aqui verificar. Diâmetro, né, aqui da comporta, tá aqui o diâmetro aqui indicado, diâmetro nesse caso aí 1,5 metros. Altura, né, relativa aí ao centro da comporta, né? Ou seja, vamos traçar aqui uma referência aqui de centro e a gente teria essa indicação aqui do centro como sendo uma distância de 6 metros, né? Então são os dados que a gente precisa, mais a ação relativa aí do peso da água, né? Então aí dá para já fazer a aplicação direto e aí a gente encontra o valor em newtons, né? Em newtons aí do valor do impulso. Então vamos aqui substituir os valores. Um detalhe, primeiro a gente precisa ter a área, né? Tá faltando aí ter a área. Então vamos colocar aqui logo a área. Nesse caso, o diâmetro é 1,5 metros, né? Vamos colocar aí para encontrar a área πr ao quadrado. Então vou colocar aqui 3,14 vezes o raio ao quadrado. Nesse caso é 1,5 metros, né? Então aí é só pegar a metade, 0,75, né? Então πr ao quadrado, esse aqui ao quadrado, para encontrar a área, né? Então deixa eu calcular aqui na calculadora, 3,14 vezes 0,75 ao quadrado vai dar igual a 1,76, aproximadamente, né? Nesse caso aí, metros quadrados, né? Tá falando de área. Pronto, então vou voltar aqui para a aplicação da fórmula. Pronto, aqui tá bom. Vamos para a aplicação da fórmula. E aí nesse caso a força, vou deixar aqui tudo de vermelho mesmo, a força vai ser igual, né, o gama, que referente, né, ao peso específico da água, vamos colocar, lembrando que vai ter que ficar na unidade, né, de Newton por metros cúbicos, né, então vai ficar 9,8, né, na verdade dá 9.800, né, então aí vou colocar ele em notação científica só para ficar padronizado, né, 9,8 vezes 10 elevado ao cubo, multiplicado, vou colocar aqui o asterisco, multiplicado por um ponto mesmo, para ficar na mesma referência. Aí nesse caso agora entra especificamente a altura, né? Nesse caso a altura de 6 metros, né? 6 metros, vamos colocar aqui 6, e multiplicado pela área, que a gente acabou de calcular, de 1,766, né, metros quadrados. Não vou colocar a unidade para não confundir, né? Então agora é só multiplicar esses elementos, né? Esses valores, né? 9,8 vezes 10 elevado ao cubo, né? 9.800 vezes 6 multiplicado por 1,766. Pronto, tá aqui embaixo aqui o valor, 103.840 newtons aproximadamente, né? Então aí essa é o impulso, né? Um impulso aí aplicado aí à comporta, tá bom? Mais para frente aí, assim que a gente tiver um tempinho, a gente fala aí sobre determinação de centro de pressão, né? Um tema aí também importante aí para essas análises, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos, né, da parte de ciclo de fabricação, né, e a gente vai estar falando hoje sobre retração, né, retração em moldes, né, moldes ligados à parte de fundição, né. Bom, antes de falar sobre cálculo, né, referente à retração, né, o que é que a gente precisa entender?
né? Aqui a gente tem um desenho representando o molde, né? E aqui a gente tem um desenho representando a peça fundida. Quando o processo de fundição ele ocorre com temperaturas elevadas, né? Então, com essa indicação de temperaturas elevadas, a gente tem sempre que tomar como base a agitação molecular que existe, né, durante aquele processo, né? Ou seja, o material está líquido e ele vai estar passando por mudança de fase, né? Então, obrigatoriamente, né, devido a essa questão da mudança de temperatura, a gente vai ter a diminuição da agitação molecular, consequentemente a gente vai ter a retração, né? Ou seja, ele estava numa condição expandida, né, vamos assim chamar, e ele vai estar tendo a retração por causa da diminuição de temperatura, visando o molde chegando aí nem o molde, né, mas o produto chegando à temperatura ambiente, né, chegando à temperatura ambiente, ou seja, ele vai estar saindo de uma temperatura relativamente elevada para uma temperatura mais baixa, consequentemente ele vai ter uma retração. Então isso significa que se o molde ele tiver com o comprimento final igual ao comprimento final do produto, né? Quando a gente fala de produto, entenda-se produto final, né? Se a indicação do molde for igual à do produto final, a tendência é que o produto, quando venha a resfriar, ele fique menor, né? Ele fique menor do que o valor indicado ali do molde, ou seja, o produto ele vai ficar com um valor menor do que deveria, né? Então é necessário utilizar os coeficientes, né, ligados à indicação dos moldes, tomando como base ligas metálicas, né, onde a gente tem valores aí específicos. Exemplo, para o alumínio, né, se considera uma indicação de retração de 1,2%. Ou seja, se ele vai ter essa retração indicativa de 1,2%, né, que é a indicação aí para o alumínio, ele deve ser considerado no projeto do produto nesse caso molde, né? Então o molde ele deve ter essa indicação de expansão aí de 1,2% na sua fabricação, visando a retração final do material, tomando como base a medida do projeto. Então vamos aqui para o cálculo, né? Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor aqui que o produto final, né, ele seja esse aqui, como a gente já comentou, ele venha ter, vamos falar aqui só de comprimento, né? Vamos verificar aqui tomando como base só o comprimento. Vamos supor que o comprimento final dele seja 300 milímetros, né? A peça alumínio, né, tomando como base aí aquela indicação da retração de 1,2%, né, tabelada. Tomando como base essa taxa de retração, né, a fórmula indicativa seria o seguinte, né? O objetivo, na verdade, seria saber o comprimento, né, do molde, né, o comprimento do molde, tomando como base essa medida aqui indicada, né? Ou seja, se o produto ele vai ter 300 milímetros, qual o comprimento respectivo que o molde vai ter referente a essa indicação geométrica para que o produto realmente atinja 300 milímetros, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui a indicação do molde, vou colocar aqui como M, né? Na verdade é uma indicação percentual simples, né? Mas vamos tomar aqui como base aqui uma indicação por fórmula, né? Onde a gente teria aqui o comprimento do produto, né, multiplicado por 100%, dividido por 100% menos a taxa de retração. Vou colocar aqui taxa de retração. A taxa de retração que vai ser referente ao valor do material. Nesse caso, o alumínio é 1,2%. Né? Depois a gente faz uma indicação aí com outros materiais, enfim, falar aí sobre, inclusive, a norma indicativa. Eu acabei não pegando a norma, né? Como eu estou gravando aí direto essa parte aí desse cálculo, né? Eu já trabalhei com relação de alumínio, né? Então aí é bem comum para mim o uso do alumínio, que é 1,2% aí referente à retração, né? Então esse TR aí seria a taxa de retração. Beleza, então teria aí essa indicação da substituição, né? Vamos colocar aqui ao lado, fazendo as mudanças. O L, como eu falei, é a indicação do comprimento do produto, né? O comprimento do produto nesse caso é 300 milímetros, né? Então a gente teria 300 milímetros, multiplicado por 100%, né? Dividido por 100% menos
a taxa de retração, né? Então a gente teria aqui 100% menos 1,2%, né? 1,2% que é a taxa de retração aí do alumínio. Bom, então deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor aqui a indicação. A gente teria 300 multiplicado por 100, né? 300 multiplicado por 100, né, dá 30 mil. Então a gente teria 30 mil dividido por 100 menos 1,2. Né? 100 menos 1,2 vai dar 8,8. Né? Daria aqui 8... desculpa. Daria 98,8. Isso, 98,8. Né? Então a gente teria 30 mil dividido por 98,8, né? Que nesse caso aí dá 303, vou colocar aqui ao lado, 303,64. Então, essa indicação aqui seria o comprimento do molde, ou seja, ele teria aí 303,64 milímetros. Comprimento do molde, entenda-se comprimento ali da cavidade, levando em consideração a retração que o material vai ter quando ele chegar ali à temperatura ambiente, né? Isso aí tomando como base a indicação da taxa de retração do alumínio, que é 1,2%. Né? Então a gente teria aí essa indicação, ou seja, se esse comprimento específico do produto é para ele chegar a 300 milímetros, o molde referente a esse mesmo comprimento ele deveria ter 303,64 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!